E vai fazer uma espécie assim de prestação de conta da gestão dele, de Feira de Santana comerciante, a Feira de Santana comercial, de modo geral, sobretudo nesse período de pandemia, né? Que ainda estamos vivendo ela. E o comércio de Feira de Santana está aí altaneiro, firme e forte. Bom dia, presidente da Associação Comercial, Genilson. Bom dia, Dilson, Ana Paula, Fernando, Bárbara, que está aqui conosco na bancada. É um prazer enorme, mais uma vez, estar aqui na Princesa FM, no programa Bom Dia Feira, esse programa de uma audiência espetacular, né? Há pouco eu via o programa e eu vi um depoimento do nosso Dom Itamar Vian, né, que após uma entrevista ele recebeu diversas ligações, e isso acontece comigo também, às vezes quando termino uma entrevista eu recebo muitas ligações. Isso mostra a credibilidade e a audiência da rádio e do programa de vocês. Então é com muita satisfação que nós estamos aqui hoje para bater um papo. Pois é, rapaz, e o rádio continua sendo o grande vulcão da comunicação, né? Eu sou entusiasta do rádio. Passa chuvaradas, passa tempestades, mas é sempre o rádio. E na hora de chegar junto com a população, olha o rádio. Quando eu tô falando, não falando do nosso Bom Dia Fernando, falando do rádio, o meio rádio no geral. Sem dúvida nenhuma. No mundo todo. Lá no mundo todo. É muito importante para a população. É como diz Tanuri, o rádio não atrapalha quem trabalha. Não é verdade? Mas como é que foi esse ano de 2021 para o comércio de Feira de Santana, presidente? Ô, Dilson, veja bem, eu não sou, como eu falei para vocês, eu não tenho formação em economia, eu sou apenas um observador e baseado nas fontes, né, que nós sempre pesquisamos. O ano de 2021, de forma geral, ele foi positivo. Então, eu vejo assim, com muita satisfação, que as previsões que alguns especialistas, ainda no primeiro trimestre de 2021, fevereiro ou março, fizeram, graças a Deus elas não se confirmaram, né? Algumas previsões falavam de uma queda na economia de até 2 dígitos, né? O que seria absolutamente caótico para a nossa economia como um todo. Se isso realmente tivesse confirmado, né, teria sido catastrófico e estaríamos enfrentando muito maiores dificuldades, né? Então, assim, a gente percebe que alguns segmentos eles tiveram um bom crescimento, como foi o caso do segmento de construção civil e imobiliário. Também houve um crescimento importante na indústria alimentícia, né, por razões óbvias, né? As pessoas precisavam de alimento, né? Mas trazendo mais para a nossa realidade, nós podemos afirmar que o nosso varejo, o comércio de Feira de Santana, ele se manteve mais ou menos instável, apesar da pandemia, né? Atingido a níveis que, se não foram excelentes, pelo menos foram aceitáveis, né? Porém, ainda um tanto distante dos números que nós registrávamos lá em 2019, né? Mas houve uma recuperação importante, principalmente agora em dezembro, né? Onde o comércio registrou um crescimento, né, na média de 4,5%. Então nós entendemos que, no que pese todos os problemas, pandemia, fechamento de comércio, dificuldade de transporte, enfim, nós ainda conseguimos um pequeno crescimento, longe ainda do esperado, mas foi positivo. E com relação ao item desemprego, Genilton, como é que foi? Qual o balanço que tem, se você tem isso, ou aproximado, né? Essa conta fechou? Sim, a conta é positiva. Positiva. É positiva. Vou falar em Feira de Santana, né? Que é o nosso cerne principal. Baseado nas informações do CAGED, né? Feira de Santana registrou, agora no mês de novembro, 3.805 admissões, né? Contra 2.772 demissões. Nós tivemos um saldo positivo no mês de novembro, que foi o último mês que nós verificamos, de 1.033. Isso referente ao mês ou ao ano? O mês, eu vou falar do ano agora. Certo. No acumulado do ano, Feira de Santana registrou 42.271 contratações,
contra 34.522 demissões. Então nós temos um saldo positivo de quase 7.800 postos de trabalho que foram confirmados esse ano, independente desse final de ano agora, porque nós temos até novembro. Então, eu entendo que foi positivo. Eu creio que a força de trabalho do empresariado, buscando novos negócios, buscando trazer de volta os seus projetos, isso contribuiu bastante para que a gente pudesse estar fechando o ano com um número positivo como esse aí que eu acabei de mencionar para você. Na sua opinião, presidente, essa reforma trabalhista que foi feita um pouco tempo atrás, com o objetivo de incentivar a contratação regular de trabalhadores, surtiu efeito? O senhor acha que foi benéfico, foi ruim, foi médio? Qual a avaliação que o senhor faz sobre essa reforma trabalhista? Ainda há um sentimento de que o governo poderá, inclusive, acabar com a multa ou melhor, não é acabar, porque muitas vezes vai acabar com a multa de 40% por demissão, não é? O governo quer transferir, em vez de você pagar o trabalhador, pagar a um fundo que ele administra, seria o fundo do desemprego. Na verdade, não isentaria o empresário dos 40%. Não, muitas vezes, fazer o depósito desse fundo. Porque eu até comentei a semana passada e um colega nosso disse, olha isso, mas essa notícia não, a notícia antiga era que iria zerar os 40% para o empresário. A nova não vai zerar, ela vai apenas transferir do pagamento direto para o trabalhador para colocar num fundo do governo. Eu gostaria que você falasse sobre esse assunto. Olha, a reforma trabalhista, eu creio que ainda foi incipiente. Eu acho que ela pode avançar muito mais. Eu acho que uma reforma trabalhista mais profunda, ela poderá sim ensejar no maior número de oportunidades de trabalho. Essa questão dos 40% está sendo discutida agora. Em primeiro momento seria uma isenção total dos 40% sobre o FGTS, mas o governo já sinaliza que será aberta uma conta onde esse dinheiro será depositado e utilizado posteriormente em prol do trabalhador. Mas sempre será oportuno algumas reformas. Obviamente a gente a gente tem um certo cuidado para que os trabalhadores não percam garantias que já foram conquistadas há tempos atrás. Né? Mas eu acho que precisa sim deixar um pouco mais na mão do empresário e do trabalhador algumas negociações para que possamos avançar e ter uma relação de trabalho mais justa, né? E que isso possa gerar mais emprego, sem dúvida nenhuma. Bom, essa questão dos 40%, ela tem um conteúdo muito grande, por exemplo, em trabalhadores que tem muito tempo na empresa. Ou seja, as empresas não deixam esse trabalhador a se alongar naquele trabalho, porque vai ter um custo muito alto para a demissão. Sim. Na verdade, esse que é o grande problema. Aí é uma rotatividade muito grande. Quando um trabalhador produtivo poderia ficar 10, 15, 20 anos naquela empresa, sobretudo quando ele vai chegando a uma idade mais avançada, onde o mercado de trabalho é mais difícil para ele. Difícil, então vai se tornar mais difícil ainda porque a empresa não vai esperar o indivíduo chegar a 10, 12, 15 anos. Sem dúvida porque ela vai ter um passivo muito grande. O turnover será bem maior, sem dúvida. Então esse é que é o X da questão. Agora, transferir para o governo é uma válvula de escape que o governo quer pagar o seguro-desemprego com esse dinheiro. Pois é, então é necessário que haja mais debate, que se aprofunde mais nesse debate, para que o empresariado não continue pagando uma conta que deveria ser do governo. Então tem que se encontrar meios que a gente possa ter um equilíbrio nessa situação aí, sem dúvida nenhuma. Né? Agora, Egenilton, e em Feira de Santana, qual o segmento que mais cresceu empresarialmente na cidade? Olha, o segmento, eu falava há pouco sobre a questão das empresas imobiliárias, né? Então, na verdade, o que vem acontecendo é o seguinte: aqui em Feira de Santana, nós temos visto constantemente uma expansão muito grande do segmento imobiliário, né? Sem número de lançamentos de novas unidades habitacionais, com vendas ainda na fase de lançamento. Portanto, percebe-se um grande avanço no setor imobiliário, que, aliás, é um setor que tem uma grande malha empregatícia, ou seja, ela gera muitos empregos diretos. Então, esse foi um dos setores que mais cresceram
durante a pandemia. Nós temos essas informações. Um outro setor que, obviamente, todos nós acompanhamos, né, foi o setor da indústria alimentícia, né? Então, nós vimos aí a expansão enorme do consumo, claro, e isso sim se deveu certamente aos benefícios que o governo ofertou lá atrás, né, com a questão dos valores que foram liberados para a população. Então, assim, eu acho que houve um crescimento importante no setor imobiliário, no setor de indústria alimentícia, mas o comércio em geral também houve um crescimento. Alguns setores que sofreram muito mais e ainda continuam sofrendo, ainda estão tentando se recuperar, como o setor de entretenimento, que todos nós sabemos que recentemente que foi liberado para que as pessoas pudessem reabrir seus negócios, outros nem reabriram, infelizmente. Falou-se aqui essa semana, não sei qual foi a autoridade que falou, sobre o polo de Feira de Santana, o polo de confecções. De confecção, né? Isso que é algo que está assim, corre de uma forma. É um polo. Foi Fernando Fabinho. Fernando Fabinho, foi o vice-prefeito ontem aqui. Isso que é um polo que é um setor que cresce e que ninguém vê. Verdade. Né? Ele cresce assim de uma forma escondida. E ele está aflorando quando você pensa que não, é um dos maiores empregadores e contribuintes. É o polo do de sindicato, Edson Nogueira, Uhum. não tenho dúvida nenhuma, deve estar nos ouvindo nesse momento. Daqui a pouco ele vai me mandar uma mensagem aqui. Tem muito mais propriedade para falar sobre o assunto, mas recentemente nós falávamos disso e ele informa que realmente o polo de confecções cresceu bastante e é isso que você acabou de mencionar. Ele trabalha, é um setor que trabalha praticamente em silêncio, mas que tem uma capilaridade muito importante e oferece muitos empregos. Né? Isso é como foi dito o vice-prefeito, isso precisa ser divulgado para o Brasil, porque, por exemplo, ainda muita gente sai para comprar aqui em São Paulo e Pernambuco, por exemplo. Verdade. Caruaru, Pernambuco. Sim. São caravanas e mais caravanas que saem para Pernambuco, Caruaru e também São Paulo, né? Hoje o centro ainda é São Paulo, mas você tem aqui em Feira agora. É como ele disse, ele vai até fazer uma reunião com os meios de comunicação, os diretores, etc., para criar um movimento. Por exemplo, eu estou vendo agora, a prefeitura não sei se é patrocinado direto pela prefeitura ou cooperativa, uma propaganda na televisão com várias empresas de Feira de Santana. Agora há pouco passou de uma, a Brasfruit, que é um grande vulcão da economia de Feira de Santana, é uma empresa conhecida nacionalmente. Verdade. A Brasfruit. Você tem uma ideia, a Brasfruit chegou a patrocinar uns Jogos Pan-Americanos na televisão. Então, veja bem, aí nós temos grandes empresas. Essas empresas estão sendo mostradas. Eu não sei se a prefeitura, se foi da prefeitura, a ideia é sensacional. Mas a prefeitura está pagando a propaganda para uma empresa privada, mas a empresa é contribuinte dela. Essa empresa está gerando emprego. Essa empresa está mostrando, ela está mostrando essa empresa mais adiante para ela se fortalecer. Mas eu não vi nenhuma do setor de têxtil. É verdade. Eu não vi. Esse projeto é um projeto que ele pretende mostrar o que Feira tem, né? O mote, inclusive, é Feira tem. Então, ela tem divulgado bastante as grandes empresas de Feira de Santana, as empresas geradoras de emprego, mas realmente não percebi também isso que você acabou de falar, algo direcionado para esse importantíssimo setor, esse polo de confecções. Recentemente, eu conversando com o vice-prefeito Fernando Fabinho a esse respeito, esse é um dos setores onde a prefeitura montou uma equipe de gestão em busca de investimentos, né? Que inclusive a Associação Comercial de Feira de Santana, com muita honra, faz parte. E nós já fizemos a primeira reunião e estamos esperando o momento adequado para partir para a segunda reunião, para discutirmos essa situação. E nós já verificamos que esse sim é um dos pontos em que a gente vai falar bastante, divulgar bastante, porque sem dúvida nenhuma são pequenas empresas, e você sabe que as pequenas empresas são as maiores geradoras de emprego, né? Onde que atrai mais funcionários de porte médio. Então é muito importante que se tenha uma visão voltada para esse setor, que sem dúvida nenhuma
é um setor importante para a nossa economia. Pois é, então essa é uma ideia boa. Eu espero que seja bem sucedido o Fernando Fabinho nessa ideia de exportar a ideia Feira de Santana para fora, para que as pessoas venham comprar aqui, não a gente sair daqui para comprar fora quando a gente tem esse produto. Você falou da construção civil, a gente tem que lembrar uma coisa, além dos empregos diretos que a construção civil, ela movimenta a economia de um modo geral, porque veja bem, a empresa que vai construir um condomínio, vai construir um conjunto de casas, ela movimenta a empresa da cerâmica, a de matéria de construção, a mão de obra e alimento, porque aquele povão todo precisa se alimentar. Tem que se alimentar. Você vê que o quanto ela gira a construção, uma reforma de uma casa. Você faz uma reforma de uma casa, por mais simples que seja, que você tem um pedreiro e um ajudante. Sim. Aquele ajudante leva o dinheiro para a família, compra no supermercado, compra roupa, compra sapato, compra isso, a empresa de telha faz telha, que tem sei lá quantos empregados na cadeia de alimentação do próprio negócio. Enfim, meu amigo, é algo assim, a economia tem essa coisa que a gente não percebe. Essa derivação de resultados, não é? Eu poderia dizer que seria isso. É muito importante, se você acabou de mencionar isso, é muito importante. Se você tem um dado aí interessante. Eu que sou do ramo de consórcios, quando existe uma empresa tem um projeto em andamento, os maiores adquirentes de cotas de consórcio de moto são os funcionários daquela empresa. Aquilo ali é um foco interessante para as empresas de consórcio, porque aquelas pessoas que estão ali trabalhando, ganhando seu salário, têm sim o desejo e a vontade de adquirir sua moto. Então, nesse momento, você veja quão importante quer dizer, a indústria imobiliária, né, ajudando uma outra indústria, que é a indústria automobilística, digamos assim. Você quer ver uma coisa que no começo, confesso a vocês, que eu fiquei assim um pouco meio cético, desconfiado com aquela coisa da ajuda emergencial. Da ajuda emergencial. Agora você imagina que o governo liberou R$600 por cada família. Aí diz, poxa, mas dá R$600, o cara não trabalha, não faz nada, todo mundo receber R$600, era 300, depois quase foi para 600. Injetou dinheiro na economia. Uma família com R$600 comprou no açougue. O açougue pagou o aluguel, do aluguel pagou. E outra coisa, o governo não fez nenhum favor. Não, absoluto. Porque mais da metade voltou em impostos para o governo. Sem dúvida. Porque o indivíduo, quando nós temos uma carga tributária hoje de aproximadamente cerca de 50%, é tributo. Não é verdade? Sim, claro. Hoje tem alguns produtos que o tributo é mais baixo, outro é mais alto. É verdade. Aquele dinheiro voltou todo para o governo. Evitou doença, evitou morte, evitou fome, evitou desespero, evitou saques. Isso, o que mais se falava no início da pandemia, eu me lembro muito bem, e aí também vem muito daquelas notícias assim que as pessoas gostam de soltar, que amedronta. Se falava muito em saque, né? Em que em dado momento a população se revoltaria e entraria em supermercados, lojas para fazer saques, enfim, até de certa forma se resguardarem contra a fome e as suas necessidades. Mas, sem dúvida nenhuma, a ajuda emergencial que foi dada pelo governo federal, sem dúvida nenhuma que se não foi o ideal, mas ajudou bastante. Bastante, amigo. Não sei que seria da população brasileira se não fosse aquela ajuda. Fernando, quer fazer uma pergunta, né, Fernando? Sim, meus cumprimentos ao nosso querido Genildo Melo, presidente da Associação Comercial. Sempre bom recebê-lo aqui. Recentemente, eu estive participando a seu convite, assim como boa parte da imprensa de Feira de Santana, de um encontro lá na Associação Comercial para tratar a respeito do aeroporto de Feira, né? A gente teve uma explicação muito rica de um professor que estudou a fundo o aeroporto de Feira de Santana. Recentemente a gente recebeu aqui o vice-prefeito Fernando de Fabinho, que também esteve presente no evento. Um apologista também. Exatamente, que falou muito a respeito disso. Que balanço você faz do envolvimento da comunidade empresarial de Feira de Santana em relação à questão do aeroporto? Porque uma coisa ficou muito clara para a gente, diante de tudo que foi explicado, das travas que o aeroporto tem. Me parece, e eu não sei se é a sua impressão também,
que só vai sair com muita pressão mesmo, na pressão, porque a gente já falou isso em alguns momentos aqui no programa, e as travas passam muito pela vontade também de ter, vontade política, exatamente, de ter o aeroporto de Feira de Santana funcionando. Que balanço você faz daquele encontro e projetando 2022 o quanto que a gente pode, nesse sentido, de pressionar para que as coisas passem a acontecer? Fernando, antes daquela reunião que você presenciou, nós já havíamos startado esse projeto, essa vontade, eu diria, né? Não é nenhum projeto ainda, mas é uma vontade do empresariado de Feira de Santana, e é uma necessidade, não apenas para Feira de Santana. Feira de Santana, ela é uma cidade que tem uma influência econômica em mais de uma centena de outras cidades no nosso entorno, que dependem de Feira de Santana. Então, antes daquela reunião, nós já havíamos feito uma reunião na Associação Comercial, onde com muita satisfação nós recebemos lá os deputados federais Zé Neto e Daiane Pimentel, os estaduais Carlos Geilson e Ângelo Almeida, ainda com a presença do vice-prefeito Fernando de Fabinho. E naquele momento ali, nós fizemos essa provocação, e, né, com relação à necessidade, à urgência de termos esse equipamento, né, que seria o aeroporto de Feira de Santana. A partir daí houve negociações, houve conversas, nós tivemos a grata satisfação de receber o professor da universidade, que fez um excelente trabalho mostrando a viabilidade do nosso aeroporto, a viabilidade econômica do nosso aeroporto. Portanto, não existe mais, não tem mais nenhuma condição de nós seguirmos em frente sem ter esse equipamento. Eu creio que a partir dessa segunda reunião, onde você presenciou, você viu um grande número de empresários de todos os segmentos ali naquele momento, né, pugnando por termos do nosso aeroporto. Não se justifica mais algumas afirmativas de que nós não precisamos de um aeroporto porque estamos muito próximos de Salvador, né? Então nós sabemos que existem outros aeroportos no Brasil que estão bem próximos de cidades grandes, que têm grandes aeroportos e que funciona perfeitamente, que tem a sua viabilidade econômica já definida. Então, para a Feira de Santana é primordial que tenhamos. Isso será um grande vetor de desenvolvimento para a nossa cidade. Eu não tenho dúvida nenhuma, e nós vamos trabalhar muito forte no ano de 2022, buscando das pessoas que podem decidir, que podem ajudar, governo federal, governo estadual, não importa quem seja. Importante é que tenhamos aqui o nosso aeroporto funcionando a todo vapor. Bom, sem falar também no centro de convenções, né, Genildo? Centro de convenções também, que é outro equipamento que está aí engasgado. Esse centro de convenções se tornou quase que uma lenda, né? Desde quando foi iniciado, nós tivemos uma satisfação enorme. Eu passo ali em frente e sinto uma tristeza, né? De ver tanto dinheiro investido já e a coisa não andou. Então é necessário, sim, que haja um entendimento político e que se transforme, se viabilize realmente o nosso centro de convenções. Hoje nós não temos em Feira de Santana um espaço em que possamos receber grandes delegações, feiras, né? Tudo isso atrai negócio, atrai empresas para a nossa cidade e movimenta a economia. Então é uma das situações que precisa sair do papel, precisa sair do discurso e ir para a prática. Agora, o número de associados hoje da Associação Comercial de Feira, ele está compatível com o crescimento comercial da cidade, presidente? Não, infelizmente não. Nós estamos ainda um pouco distante do número que nós entendemos ser um número desejável. Hoje nós temos em Feira de Santana mais de 60 mil empresas, né? Se nós tirarmos desse número aí as empresas MEI, nós temos mais de 30 mil empresas em Feira de Santana. E pasme, nós só temos hoje 300 e poucos associados, infelizmente. Nós temos alguma dificuldade de capilarizar essa informação. Tanto é que nas minhas últimas entrevistas eu tenho falado muito da importância, né, de estarmos associados, né, de estarmos juntos, né? Eu creio assim que eu sou de fato um entusiasta do associativismo. Eu creio que as empresas de comércio e serviço
que forma esse importante tecido econômico, né, da nossa cidade, independente da sua segmentação, dos seus negócios, precisam estarem juntas e bem representadas, que com isso a associação comercial, ela o faz há 76 anos, né? Se vocês sabem, a associação comercial já tem 76 anos, essa entidade. Então ela representa muito bem o empresariado. Então é muito importante que todos fechem questão em torno de políticas econômicas e pautas que possam trazer benefícios. Mas como é que nós podemos fazer isso? Estando associados. Portanto, tenho constantemente conclamado e convidado empresas a conhecer a ação comercial. Vá conhecer a ação comercial, vá entender quais são os serviços que a associação comercial pode prestar para a sua empresa, né? Então eu tenho uma expectativa muito boa de que nós possamos aumentar o número de associados e levar os benefícios, porque quando eu digo levar benefícios, Fernando e Dilson, quando a associação entra numa demanda em busca de um benefício para o comércio, quem são os beneficiados? Apenas as empresas associadas? Não, todas as empresas do comércio e serviços de Feira de Santana. Então, quanto mais estejamos juntos, mais fortes estaremos. E aí, sem dúvida nenhuma, na hora de você buscar novas oportunidades, novos negócios, todos estarão sendo beneficiados nesse momento. Ô, presidente, eu não sei se esse exemplo que eu vou dar se aplica à sua entidade. Eu vou falar sobre a nossa Associação Baiana de Rádio e Televisão, que nós temos aí o nosso querido Fernando Henrique, presidente. Para que eu mando um grande abraço, Fernando Henrique. E aí ele luta eu também vejo com as demais emissoras do estado. Aí quando a gente fala da emissora se associar, a associação é para os poderosos, para a Rádio Cidade da Bahia, para a TV Itapã, para a Rádio Cidade de Feira, a gente é pequenininho, a gente ele diz festa de rico, pobre não entra. Quer dizer, cria-se um estilo, uma imagem, um estigma de que aqui só os poderosos, as grandes empresas que estão ali. Eu não sei se isso se aplica à associação comercial. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Você tocou num ponto importantíssimo aí. Eu tenho feito muitas visitas, né, em todos os níveis de empresas, grandes, pequenas, médias e microempresários. Os microempresários são muito bem-vindos à nossa associação comercial. Eu tenho conversado muito com essas pessoas, tentando desmistificar justamente isso. Eu creio que eu tenho certeza que a associação comercial é uma entidade para todos os empresários. Ela diz, associação comercial e empresarial de Feira de Santana. Portanto, todos os empresários, seja ele de que nível for, serão sempre bem-vindos a nossa entidade, sim, porque sem dúvida nenhuma nos trará muito mais força e obviamente muito mais, digamos assim, possibilidade de sucesso quando a associação entrar numa demanda em prol dos associados e do empresariado de forma geral. E num momento como esse que está se fazendo uma campanha pró-ajuda, quer dizer, quanto mais empresas tivesse, cada um contribuindo mais diretamente, seriam eles, né? Seria aquela satisfação pessoal de, olha, eu me engajei na associação comercial e a campanha está indo como está indo, né? Perfeitamente. E está indo essa campanha de donativos. Iniciamos nossa campanha na segunda-feira, fizemos uma reunião logo cedo com a presença da Major Lilian da 64 CIPM, tem sido assim uma grande parceira nossa, né, no comércio de Feira de Santana, com a presença de Luiz Mercedes, né, que é o presidente do CDL, esteve conosco lá, Ângelo, né, da TV Subaé, e outras pessoas que estão nos auxiliando nesse momento. Nós startamos ali naquele momento uma grande campanha humanitária, né, para tentar ajudar, fazer um pouquinho, uma pequena contribuição para que a gente possa minimizar o sofrimento dessas pessoas, homens, mulheres e principalmente crianças disso. Hoje a situação no sul da Bahia, todos nós sabemos, ela é caótica, diversas cidades foram 136 agora contabilizadas pelas enchentes. É uma tristeza o que nós estamos acompanhando, e eu creio que nesse momento, e eu falava há pouco com vocês aqui, o que me deixa feliz nesse momento é ver quantas pessoas estão envolvidas em diversas campanhas.
de onde você nem imaginava, time de futebol, as igrejas, as emissoras de rádio, televisão, a pessoa comum, eles todos estão envolvidos nessa campanha em prol de arrecadar alimentos duráveis, itens de higiene, roupas, colchões novos, né? Que me parece que tem uma recomendação aí que colchões usados eles não podem ser doados, não sei nem porquê. Se a gente pode doar uma roupa usada, como é que não pode doar um colchão, né? Eu fico aqui imaginando isso, mas enfim, não vem ao caso agora. Mas eu vejo com muita satisfação, e a associação comercial vai estar nessa luta com todos os seus associados, seus parceiros e outras empresas que ainda não são nossos associados, com esse intuito de tentar arrecadar o máximo. Nós temos uma parceria com o Grupo Itadil, né, que já se disponibilizou a fazer o transporte desses produtos. Inclusive amanhã nós estamos repassando uma quantidade muito boa de alimentos e água mineral que nós já arrecadamos na associação. Nós vamos entregar lá no Grupo Itadil para que possa ser transportado. Temos também uma parceria com o São Roque, a TV Subaé, e, enfim, todos irmanados, né? Ontem mesmo nós começamos a divulgar um pequeno vídeo com a locução, com a voz poderosa de Beto Moreno, tentando sensibilizar ainda mais a nossa população, e aí já é uma grande ajuda, né, da Fundação Santo Antônio, que participa conosco também, né, dessa campanha. Mas enfim, trabalhando juntos, eu tenho certeza que a gente não vai resolver os problemas, né? Mas a gente consegue amenizar um pouco mais. Presidente, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso Bom Dia Feira. Desejamos felicidades para todos os membros da Associação Comercial liderada pelo senhor, e agradecer a todos os comerciantes de feira, nossos parceiros comerciais. Se não fosse o comércio de Feira de Santana, a indústria, evidentemente que os meios de comunicação também não teriam essa força que tem hoje, como é o caso do rádio. Então nós desejando ao senhor aí felicidade, sucesso à frente dessa entidade. Disso eu que agradeço o convite de estar aqui hoje. É sempre uma grande oportunidade de falar um pouco mais da Ação Comercial. Eu gostaria aqui apenas de fazer alguns agradecimentos especiais à nossa diretoria, na pessoa de Marcelo Alexandrino, que foi o nosso último presidente, que hoje é o nosso vice-presidente, Luiz Mercedes, que é um dos baluartes, né, do associativismo, um homem que pugna muito por essa questão. Então, agradecer muito a nossa diretoria, os nossos colaboradores, a nossa comercial, e agradecer ao público em geral. E mais agradecer especialmente à imprensa. Nós temos tido, assim, várias oportunidades de mostrar o nosso trabalho, o que faz a Associação Comercial através da imprensa. A imprensa de Feira de Santana, ela é muito importante, principalmente o rádio, né? Me refiro mais diretamente ao rádio. Muito importante, sendo a voz da população. Então, desejo a todos vocês um 2022 de resgate, digamos assim, dos nossos projetos, que possamos colocar em prática aqueles projetos que ficaram engavetados em 2020, 2021, mas que agora começam a tirar da gaveta, e sem dúvida nenhuma teremos um ano muito bom, muito especial. Agradeço, muito obrigado, fiquem com Deus. Conversamos com Genilton Melo.